E a variante Ômicron fez o mundo voltar a bater recorde de novos casos da Covid-19 na primeira semana de 2022. Essa cepa, considerada a mais transmissível, mas a menos agressiva do vírus, trouxe também um fiozinho de esperança. Cientistas e pesquisadores do mundo inteiro discutem se ela pode indicar o início do fim da pandemia. Vamos ver os detalhes, então, na reportagem da Marina Demore. 2.590.000 casos de Covid-19 registrados em 24 horas, um recorde mundial alcançado na primeira semana de janeiro de 2022. Nunca tanta gente havia ficado doente ao mesmo tempo desde o início da pandemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aumento foi de 71% em relação à última semana de 2021. Na região das Américas, os casos dobraram. Mas, ao mesmo tempo, o número de mortes caiu pelo menos 10%. O que pode ser explicado pelas características da variante que assustou o mundo no final do ano passado, a Ômicron. Até agora, é a cepa tida como a mais infecciosa, mas a menos agressiva do coronavírus. So, when you look at previous pandemics, for example, the Spanish flu, you saw that the pandemic comes and goes in waves, very similar to what we see with the coronavirus. And each wave was a variation of the virus. And what we know from previous experience is that the variants that appear are always more infective than the previous variants. And this effect of being more infectious usually comes together with being less aggressive. So this means that, yes, you will get variants that are more infective but less dangerous. And what we see now is that the Omicron appeared, and this variant is, in a way, very similar because it's extremely infective. It's much more infective than the Delta variant and obviously more effective than the original variant, but it's much less aggressive. And what I foresee is that vast proportions of the populations are going to get infected, not get seriously ill, and this way they will obtain immunity, true immunity, because they were infected and their body was able to deal with this infection and recover. As características da cepa descoberta na África levantaram uma discussão pelo mundo. Será este o início do fim da pandemia? A resposta é que a cepa Ômicron ou qualquer outra que tenha essa capacidade de transmissão, porém menos severidade, possa eventualmente significar o começo do fim da pandemia. Mas nós estamos ainda no auge de uma transmissão muito alta, então tem que ter muito cuidado na interpretação dessa afirmação. O Brasil tem mais de 500 casos confirmados da variante Ômicron. O país também confirmou a primeira morte pela variante. A vítima foi um idoso de 68 anos, portador de doença pulmonar crônica e hipertensão. Ele já tinha tomado 3 doses da vacina contra a Covid. A confirmação veio deste laboratório aqui em Aparecida de Goiânia, que em parceria com o município investiu em um programa de sequenciamento genômico constante para identificar as variantes da Covid-19 que circulam na cidade. Segundo a Fiocruz, a Ômicron correspondeu a 17,6% das amostras sequenciadas no Brasil em dezembro. Mas o Ministério da Saúde já prevê que em poucas semanas a cepa será predominante no país. A vacinação é o que traz a esperança de que esse ano pode ser o ano onde a gente sai desse estado pandêmico. Não é o fim da Covid-19, é o fim do estado pandêmico. O início de uma caminhada para o fim da pandemia traz esperança para a comunidade científica. Mas para que isso aconteça, a vacinação em todos os países do mundo e as medidas de prevenção ao vírus são mais que necessárias. Muito tem se falado e alguns têm teorizado de que Ômicron representaria um avanço para o final da pandemia. Eu acho essa tese um tanto quanto ousada ainda. Na verdade, o que vai nos fazer controlar o surto de Ômicron e avançar para o final da pandemia em qualquer momento são as medidas tomadas pelo poder público e pelos cidadãos.